Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Irmãos, eu preciso de uma breve explicação. Nós estamos trabalhando a exposição no livro de Atos, mas eu vou pedir licença aos irmãos, em razão, nós estamos em um tempo em que nos voltamos para toda essa questão do Natal e nós queremos assertivamente tratar nesta manhã sobre o significado ou ressignificar aquilo que consiste o Natal. Então eu peço licença para os irmãos. Não é comum nós termos essa pausa em uma exposição de livro, a gente não costuma fazer isso, mas em razão do Natal e no próximo domingo nós seguiremos a exposição em Atos. Estamos no capítulo 5 do livro, amém? Então acompanhe comigo essa leitura da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe a Boaz, este a Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, a Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, e a Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a Tua palavra, e este é o Teu povo aqui reunido. Nós estamos diante do Senhor, e sabemos, ó Deus, que se o Senhor não edificar as nossas vidas, ó Deus, não teremos para onde ir e ficaremos perdidos. O Senhor conhece, ó Deus, a cada coração aqui nesta manhã. O Senhor sabe de fato o que cada um tem vivido e passado. O Senhor sabe o alimento necessário para a alma. E ó Deus, somente o Senhor tem esse alimento para nós. Por isso, nós estamos aqui diante da Tua presença como, ó Deus, ansiando pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Sustenta-nos, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, eu posso pedir só para baixar um pouquinho o climatizador, por gentileza? Bem pouquinho, por gentileza. Irmãos, eu sei que não é comum trazer um texto desse. Até a leitura fica um pouco embaraçosa, não é mesmo? Quantas vezes você já viu, ou quantas pregações você já viu no tocante à genealogia? São poucas, não é mesmo? Pois bem, nós precisamos partir do entendimento que a palavra de Deus, ela não parte de um princípio isolado ou de uma história isolada, mas que cada parte da palavra de Deus se complementa. Você tem a sua história de vida. Alguns aqui mais jovens, outros mais experientes, outros estão começando agora na caminhada. E eu não falo isso para tentar saber ou acertar o seu tempo e ser revelado aqui a sua idade. Meu interesse não é esse. Mas a despeito do que você tem vivido e passado, você está inserido em uma história. Você tem uma história de vida, você tem uma história de família, você carrega aspectos em seu ser de acontecimentos e atos que compõem todo eixo da sua existência. Alguns podem olhar para trás e para a sua história e glorificar a Deus e dizer: como Deus foi bom comigo. Do Senhor eu tenho recebido muitas dádivas. Outros podem olhar e dizer: a minha história, a minha vida, ela não foi tão legal assim. Eu sou marcado por muitas dores e dificuldades. A despeito da sua condição e do seu olhar para a história, ou para a sua história, existe uma história que ressalta a própria história da sua vida. A fé cristã começa com história e não com sentimentos. O Evangelho, ele se firma em promessas reais, cumpridas no tempo. Cristo não surge do nada. Quando lemos a Escritura em que diz que Cristo, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, ora, a plenitude dos tempos se conecta diretamente com outros tempos e ciclos em uma história. Cristo não surge do nada, Ele é o centro do plano redentor de Deus. Isso nos ensina que nossa fé não repousa em experiências subjetivas, mas na fidelidade objetiva de Deus às suas promessas. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 1, no verso 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós estamos aqui diante de uma história que liga Abraão até Davi. Você já parou para pensar em algo? O que tem a ver a sua caminhada, a sua história que nós falamos aqui, que para alguns existe motivo de festa e outros nem tanto, mas o que conecta a sua história à história de um patriarca como Abraão? Ou melhor, o que conecta a nossa história, a história do povo de Deus,
de Abraão até Davi. Em um pequeno versículo, nós temos aqui pelo menos um rastro longo, comprido de história. E essa história, irmãos, eu quero nomear aqui como um dos grandes exegetas que eu acompanhei no semestre passado, que é o Gerhardus Voss. Ele diz que, na verdade, essa história da redenção é a história da revelação, aonde Deus, e ele vai nomear a teologia bíblica como história da revelação, que na verdade deveria chamar história da revelação, porque toda a história da redenção se acampa. E se eu pudesse trazer aqui em 4 pilares essa história que culmina na vida e na obra de Jesus Cristo, eu poderia dizer que ela começa com criação, depois de criação, queda, depois de queda, redenção, depois de redenção, consumação. Todo este plano, toda essa história narrada e contada, ela tem como pilares a criação, a queda, a redenção e a consumação. Quer você seja um crente salvo em Cristo Jesus, quer você seja um crente verdadeiro e genuíno ou não, essa história ela narra a história da humanidade, que um dia se consumará, aonde Deus irá separar as ovelhas dos bodes. Por isso que eu disse que a sua história ela não está solta ao léu. A sua história ela não está largada no tempo. Deus, como grande arquiteto do universo, Ele é o Deus que cria, que governa e que sustenta todas as coisas. Deus, em toda a sua criação magnífica e perfeita, criara o homem, e o homem, dando vazão e ocasião ao pecado, cai. Nós temos o Deus Criador, nós temos agora o homem, em seus muitos pecados caído. Nós temos agora um problema latente, que é a questão do pecado, porque a Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema do pecado precisa ser resolvido, e Deus, na sua preciosa providência, em Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós temos a redenção pelo seu sangue. Só que essa história ela se completará na grande consumação, porque a partir da primeira vinda de Cristo, nós já vivemos os últimos dias, que irá terminar na consumação de todas as coisas, aonde Deus separará as ovelhas dos bodes. Ora, Deus cumpre as suas promessas, apesar das fragilidades humanas. E se você passou a vida toda escutando, Deus cumpre as suas promessas na sua vida. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Gostamos de escutar isso. Durante muito tempo isso foi dito, se restringindo a uma história menor, que é a nossa própria história. Mas aqui, quando é dito que Deus cumpre as suas promessas, está se remetendo a uma história maior, porque Deus é aquele que disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que a genealogia de Jesus ela é tão importante? Porque ela começa abrindo uma história que começa com Deus que cumpre
promessas. E quando falamos de promessas, estamos falando daquilo que ele teve em aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por isso fazemos parte de um plano eterno, maior do que nós mesmos. Por isso que o nascimento de Jesus, a obra de Cristo Jesus, ela é tão sublime e maravilhosa, porque ela reúne toda a história de um Deus, que tanto amou o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui começa a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A linhagem do Messias inclui homens falhos e situações moralmente quebradas. Diferentemente do Evangelho de João, que vai dizer: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, enquanto o apontamento a respeito de Cristo Jesus remete a homens falhos, João vai remeter Cristo Jesus como sendo Deus, antes de tudo. Ora, queridos, a linhagem do Messias inclui homens falhos e situações moralmente quebradas. Isso consola o crente. Deus não depende da perfeição humana para realizar sua obra. Deus não depende da perfeição humana para realizar a sua obra. A sua confiança, o seu olhar, estão unicamente, exclusivamente voltados para a sua história? Quando você ressignifica este Natal, que muitas vezes e meramente comercial as pessoas vivem, você consegue enxergar em Cristo Jesus uma história de um Deus Criador, de um homem que cai, de um Cristo que redime e que dará o fim necessário a todas as coisas? Irmãos, quando vivemos no eixo e no rastro dessa história, a nossa vida ganha o verdadeiro significado e a verdadeira essência. Ao citar Abraão, o apontamento aqui é para uma história em cumprimento de promessa, outrora feita ao patriarca. Ao citar Davi, o apontamento é para a natureza e o aspecto real de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus se consuma as promessas, se consumam tudo aquilo que Deus outrora falava, e em Davi o aspecto real de Cristo como Rei é sinalizado. De Davi ao exílio babilônico, o pecado traz consequências históricas e reais. Acompanhem comigo, por gentileza, o verso 2, onde nós falamos: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Olhe bem, meu irmão e minha irmã, promessas e realezas messiânicas. Eu queria ressaltar aqui um comentário de Calvino, onde ele diz o seguinte: Abraão é colocado em primeiro lugar porque nele a adoção começou. Davi é lembrado por causa do reino no qual a promessa messiânica recebeu forma mais clara.
Aqui Jesus é apresentado como filho da promessa e rei legítimo. Lembrando que quando o evangelho ele é escrito e destinado ao público judeu, aonde havia um apontamento a respeito da realeza e Cristo como rei dos judeus. O evangelho de Mateus é escrito para os judeus e retratando Jesus como rei. O evangelho de Marcos retrata Jesus como servo e tem ali uma indicação aos gentios. O evangelho de João vai indicar Jesus como divino. E por aí em diante. Lucas vai indicar a natureza humana de Jesus. Jesus chorou, Jesus orou e tantos outros aspectos a respeito do comportamento e da vida de Jesus. Davi é lembrado por causa do reino, no qual a promessa messiânica recebeu forma mais clara. É como se Mateus estivesse dizendo aqui para aquele público judeu: olha só, Cristo Jesus, toda a promessa feita a Abraão, aos patriarcas, elas se fundem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos o aspecto real, a realeza. Ora, meu irmão e minha irmã, vocês que estão aqui nesta manhã, ouvindo este sermão, qual o olhar que você carrega a respeito de Cristo Jesus e da sua obra? Você consegue enxergar esse lindo plano da história, onde Deus resgata e salva os pecadores, porque uma promessa fora feita em Abraão, onde todas as famílias da terra, em Cristo Jesus. Você consegue enxergar Cristo Jesus como único e soberano rei, porque assim é colocado em Davi? Qual o olhar que você tem acerca de Jesus? Nós temos a tendência de olhar para Cristo Jesus como um grande suporte espiritual. Eu tenho Cristo Jesus, então Ele pode me ajudar, Ele pode ouvir minhas orações, mas deixa eu te dizer uma coisa: a finalidade completa, plena, maravilhosa em Cristo Jesus é que Ele provê salvação, porque nele as promessas do Antigo Testamento são cumpridas. Aquilo que foi dito aos patriarcas, aquilo que foi dito pelos profetas, em Cristo Jesus se cumpre. E em Cristo Jesus o trono real é estabelecido. Ele é o rei desejado e esperado das nações. E a despeito das fragilidades e das fraquezas humanas, nós podemos olhar para Cristo e acima, mormente, para o próprio Deus, entender que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometera, e nós temos tudo aquilo que precisamos na pessoa de Cristo Jesus. Qual o seu olhar para Jesus? Como que você olha para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé? Pois bem, aqui nós falamos que de Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, e segue o texto até desaguar em Raabe. Vocês se lembram de Raabe? Você se lembra os aspectos que envolviam a vida de Raabe? Ora, meus irmãos, Deus cumpre as suas promessas apesar das fragilidades humanas. Davi pecou. Raabe vivia numa condição totalmente desprezível,
Mas a providência e a soberania de Deus manteve que o Messias, a vida e a obra do Messias, passasse por todo esse aspecto da história revelacional, até chegar em mim e você. Irmãos, nós estamos falando aqui pelo menos de 6.000 anos de história. Pelo menos. Homens falhos, pessoas de situações moralmente quebradas, isso não foi o suficiente para parar o plano redentor de Deus. Ora, quando Davi peca, poderia-se dizer que o rastro da história da redenção fora interrompido. Ora, quando Salomão se entrega aos ídolos, poderia dizer que a história da redenção no Deus vivo e fiel, santo, se perdeu. E sabe por que muitas vezes nós paramos na caminhada de fé? Porque nós achamos que a história da redenção, ela se restringe aos aspectos momentâneos da nossa vida. A despeito da sua fraqueza, a despeito da sua força, a despeito daquilo que você pensa, a despeito daquilo que você não pensa, Deus cumpre este plano revelacional, redentor na história da humanidade, separando, elegendo homens e mulheres, servos do Senhor, para servi-lo. Homens esses que tiveram as suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro. De repente você chegou até aqui e você sabe que você tem tropeçado muito. Ou você chegou até aqui e sabe que você está prostrado, que as suas forças são bem poucas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada e ninguém conseguiu parar a história da redenção, daquilo que Deus fizera, aquilo que prometeu em Abraão, em Isaac, Jacó, em Davi. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 7. Salomão gerou a Roboão, a Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, a Jorão, Jorão a Uzias. Até aqui. Você sabe o que aconteceu no contexto de Roboão? Você se lembra quem foi Roboão? Quem se lembra aqui quem foi Roboão? Faz assim. Roboão foi filho de Salomão. Neste contexto de Roboão, o reino de Israel, ele é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Ora, nesse tempo, o reino do norte se perdeu completamente. Não teve um rei sequer piedoso. O reino do sul, vira e mexe, Deus levantava algum rei piedoso. Neste ponto aqui, em que retrata Roboão, Salomão, e nós já falamos a respeito de Davi, o reino está fragilizado, o reino está dividido. Israel está enfraquecido. Israel, em 722, o reino do norte, eles caem nas mãos dos assírios, e mais à frente o reino do sul vai cair nas mãos dos babilônicos, em 587.
Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque parece que nesse aspecto da história da revelação, da redenção, parece que as coisas perderam o rumo, parece que as coisas saíram do trilho, parecia que não havia mais Deus em Israel, parecia que o povo tinha se entregado à imoralidade, mas Deus manteve a sua promessa até culminar em Cristo Jesus. Por isso que é dito na plenitude dos tempos. Ora, irmãos, analisa a vida de Abraão, as suas peregrinações e muitas vezes até mesmo as suas fragilidades, aquela confusão toda ali entre Ismael e tudo mais. Olhe para Davi, a queda de Davi, que foi algo assim que gerou consequências terríveis, mas Deus sustentou a sua promessa. Por isso eu quero te perguntar nesta manhã: você faz parte dessa história? A sua vida está arraigada no plano de redenção? Aqui, irmãos, Roboão, ele não é um homem piedoso, ele não é tão cruel como Jeroboão, que ficou com a parte norte. Mas diz que este homem aqui, ele dá abertura para uma fragmentação das tribos. O povo poderia olhar aqui e entender: aqui a história acaba. Israel está dividido, o reino do norte foi levado para a Síria, foram destruídos. O reino do sul, mais tarde, eles vão destruir com tudo, vão destruir com o povo, vão levar cativos para a Babilônia, vão destruir o templo, estará tudo perdido. Mas meu irmão e minha irmã, vocês que se encontram aqui nesta manhã, Deus, ele não está sentado no trono, como nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 4, e a história acontecendo, e diante do que a história vai acontecendo, Deus vai dando um jeitinho. Não, Deus tem as rédeas da história em suas mãos, nada foge do seu controle e do seu governo, e por isso nós podemos descansar nessa soberania do Deus que conduziu toda a história, desde a criação até os tempos atuais. Mas basta aquela grande pergunta: de que lado você está? Você está incluído nesse plano de redenção, você receberá Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus de fato nasceu em seu viver. De Davi até o exílio, o pecado traz consequências históricas e reais. O exílio lembra que a infidelidade gera disciplina, assim a promessa não é anulada. Quando a igreja atravessa tempos de crise, devemos lembrar que Deus não abandonou a sua aliança. Olha o que nos revela a genealogia de Jesus Cristo: homens limitados, homens enfraquecidos, situações de destruição, mas Deus manteve firme a sua promessa, e hoje nós podemos celebrar Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora, querido, se você olha para a sua história, e a respeito da história da redenção, a sua história está paralela a isso. Essa história da redenção não é o grande guarda-chuva do nosso viver, aí sim nós estaremos perdidos em nossas próprias histórias. Histórias de homens vêm e vão, homens se levantam e homens são abatidos. O que se fez da história dos grandes imperadores? O que se fez da história dos grandes reis? Viraram fumaça. Mas a história da redenção manifesta em Cristo Jesus e completa. Esse é sentido
e sentido para a vida eterna. Mesmo em períodos silenciosos, Deus continua trabalhando. Gerações passam sem profetas ou milagres visíveis, mas a promessa avança. Isso ensina a perseverança. Deus age mesmo quando não percebemos. Isso é tão maravilhoso, queridos, porque vai ter dia que você vai levantar da sua cama e você não vai estar bem. Você não vai estar com aquele ânimo e aquele entusiasmo. Você não vai estar tão empolgado assim. Para falar a verdade, terão dias que nós não queremos nem levantar da cama. Mas nós entendemos que a nossa história, ou a história daquilo que Deus é e faz, não se restringe àquilo que sentimos, mas aquilo que já fora feito e cumprido no autor e consumador da fé. E por isso nos colocamos de pé, crendo com fé que Deus não perdeu o controle das coisas, mas que Ele tem as rédeas da história em suas mãos. E por isso, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, Deus nos sustenta de forma tão aprazível que nós somos fortalecidos em nossa fraqueza. Essa história tem direção e propósito. Olhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, o verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Olha só, irmãos. Vocês conseguem ver aqui nesse texto a simetria? Você consegue ver nesse texto aqui como que Deus, de forma tão magnífica e ao mesmo tempo tão precisa, conduziu todas essas coisas em todas essas gerações? A história tem direção e propósito. Cristo é o eixo do tempo revelacional. A vida do cristão encontra sentido quando é compreendida à luz de Cristo. Fora dele a história perde o sentido. Fora dele a história é fragmentada. Em Cristo Jesus tudo converge. Por isso podemos olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, olhar para o Deus soberano. E deixa eu te dizer uma coisa. Você terá a oportunidade dessa semana poder se lembrar do nascimento e da vinda de Jesus. Só que este lembrar, ele não pode estar desassociado da sua obra e daquilo que Ele fizera em nós. Nós cantamos em nossos primeiros cânticos, em nossa hinologia, palavras como: ó vinde e adoremos, pois nasceu o Salvador. Nasceu o nosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde e adoremos. Sabe por que nós podemos adorar? Porque em todo este tempo, em toda a história, desde a criação, a queda, a redenção e a consumação, Deus Ele tem conduzido tudo. Nós podemos adorar porque a salvação raiou em nosso viver. Nós podemos adorar porque Cristo Jesus, Ele acampa a beleza em Cristo Jesus, ela permeia e acampa em nosso viver. Eu queria te dar pelo menos um minuto
para que você pudesse olhar para essa grande história que foi dita aqui, partindo de Abraão, e até que ponto esta história se conecta com a sua história. Pai, o Senhor nos deu a Cristo Jesus, o Salvador de nossas vidas. Por certo, ó Deus, podemos ter Cristo como um amuleto, podemos ter Cristo apenas por palavra, mas a despeito da nossa condição e situação, podemos afirmar que o Senhor conduziu toda a história e que essa história da redenção, a despeito de toda a fraqueza que acampou, o Senhor cumpriu. E hoje podemos celebrar tamanha salvação. Fomos retirados do cativeiro e da morte e transportados para a salvação. Senhor, se por acaso há no nosso meio ou em nosso viver uma vida totalmente desprendida, totalmente paralela a este plano de salvação, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento, ó Deus, para que vejam tamanha salvação, que apesar de toda a fraqueza e limitação que se acampe, o Senhor conduziu toda a história de maneira perfeita. Que tenhamos Cristo Jesus como o Messias prometido, aquele que deu cabo à morte e ao pecado, ao ponto que poderemos viver na grande consumação esta realidade eterna. Que não desprezemos Cristo Jesus, se é que podemos, pois Ele é o autor, consumador da fé e está no mais alto céu de glória. Que nos apeguemos a Cristo Jesus, entendendo que esta história, a história da salvação de um povo, é a nossa verdadeira história. Não nos deixe enganados, ó Deus, mas que tenhamos um coração de servo para Te servir e Te amar em todos os nossos caminhos. É o que nós Te pedimos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Que a amada Igreja de Jesus diga, que a amada Igreja de Jesus diga, amém. Tem Igreja de Jesus aqui, não tem, irmãos? Amém?